Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é anjos. Os anjos são seres espirituais criados por Deus e que aparecem diversas vezes na Bíblia. Eles causam muita curiosidade nas pessoas e muitas vezes as pessoas fazem afirmações sobre os anjos que não têm base bíblica. Então, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. O que a Bíblia diz sobre os anjos. Já adianto para você que são muitas coisas. Então esse vídeo vai ter que ser dividido em duas partes. No final do vídeo, eu vou dizer para você o que será tratado na segunda parte. Além disso, eu não vou tratar nesse vídeo sobre dois temas específicos sobre os anjos: o anjo do Senhor e anjo da guarda. Esses temas serão abordados em vídeos no futuro. Então, se você ainda não é inscrito, um grande motivo para você se inscrever no canal e não perder quando esses vídeos forem lançados. Se você já gostou do tema, deixa o seu like e vamos lá! A principal tarefa dos anjos é serem mensageiros. É por isso que já no Antigo Testamento, os anjos são, por exemplo, associados à transmissão da lei de Moisés. No livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz assim: Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então os anjos, nesse caso aqui, eles foram instrumentos de Deus para entregar a lei a Moisés. Hoje isso não ocorre mais, a revelação bíblica já está fechada. Então os anjos não entregam novas revelações às pessoas. Mas como eu disse, os anjos são mensageiros e inclusive a palavra angelos no Novo Testamento, em grego, significa exatamente isso, mensageiro. Eles foram mensageiros, por exemplo, quando Deus anunciou que João Batista iria nascer. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então ele entregou para Zacarias, o pai de João Batista, a mensagem de que João Batista iria nascer. Também nós vemos os anjos anunciando, levando a mensagem do nascimento de Jesus aos pastores, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Alguém pode se perguntar, será que os anjos funcionam ou trabalham como mensageiros ainda hoje? Bom, eu creio que em algumas situações específicas isso pode acontecer, mas é raro. Já era raro na época do Novo Testamento. Nós não temos no Novo Testamento tantas passagens assim de anjos trazendo uma mensagem diretamente de Deus. Mas eu acho que pode acontecer, por exemplo, em situações extremas. Eu sempre cito o campo missionário, que é um lugar de muita dificuldade para os missionários, onde eles precisam de receber alguma mensagem ou de alguma proteção, onde eles não têm contato com muitas pessoas e eles precisam ali ser avisados por Deus de alguma coisa. Eu acho que pode acontecer, mas como eu disse, creio que isso é muito raro nos tempos de hoje. Hoje, quando nós precisamos saber a vontade de Deus, nós devemos buscar na Bíblia. Então, se alguém diz que recebe eventualmente mensagens de anjos, fala diretamente com anjos, eu creio que nós devemos desconfiar disso. Outra função dos anjos é adorar a Deus. Vemos lá no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. É bom nós lembrarmos que os anjos conhecem a glória de Deus de uma maneira muito mais profunda, muito mais plena do que nós conhecemos. Então, certamente, eles ficam muito mais encantados, muito mais maravilhados, muito mais voltados à adoração do que nós por isso. Nós vemos também os anjos adorando a Deus não apenas por sua santidade, por sua sabedoria, por seu poder, mas também por sua obra redentora. Por exemplo, na ocasião do nascimento de Jesus, diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, assim: E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos são chamados de os exércitos de Deus. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2 diz assim: Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar
Manaim. Também Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, nós vemos aqui os anjos sendo chamados de exército de Deus e batalhando em nome de Deus, e essas imagens servem para mostrar o poder de Deus, a força de Deus, inclusive nestes seres que o servem. Mas certamente essas mensagens não querem falar de uma batalha espiritual em que as forças do mal estão em pé de igualdade ou estão em equilíbrio com as forças de Deus. Eu digo isso porque muitas pessoas afirmam ter visões e ter revelações de que está havendo uma batalha espiritual entre anjos e demônios, por exemplo, na sua casa, e elas precisam orar, porque se elas não orarem, os anjos não terão força para vencer os demônios. Isso não existe. A força dos anjos não está na pessoa que ora. A oração na batalha espiritual, ela é para nos fortalecer contra as tentações. Ela é para nos santificar. Mas não há base bíblica para afirmar que se nós orarmos, quanto mais nós orarmos, então os anjos de Deus eles terão mais força para vencer os demônios. E se nós não orarmos, os anjos serão fracos. Essas afirmações sobre a batalha espiritual de Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus demônios, está se referindo ao juízo final, lá no livro de Apocalipse, quando haverá então o julgamento final do diabo e dos seus anjos. Eu vou fazer vídeos específicos sobre essa questão. Não é uma referência a coisas que acontecem no dia a dia à nossa volta. Ah, mas alguém me disse que teve essa experiência, que realmente aconteceu com essa pessoa. Bom, eu já disse aqui várias vezes no canal que a experiência é importante para cada um, só que ela não pode se sobrepor ao que diz a Bíblia. Mas é interessante nós vermos que os anjos participaram do ministério de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Vemos, por exemplo, Jesus sendo auxiliado pelos anjos quando ele esteve sendo tentado no deserto por Satanás durante 40 dias. Diz ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Também vemos Jesus dizendo que os anjos estavam à sua disposição no momento da sua prisão. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 52 e 53, diz assim: E então Jesus disse-lhes: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus diz aqui que ele poderia ter um auxílio imediato dos anjos para se livrar da sua morte na cruz. Ele não fez isso porque ele se entregou por nós. Ele se entregou voluntariamente. Ele não morreu contra a sua vontade. Ele mesmo está dizendo aqui que a qualquer momento ele poderia ter escapado daquela morte, daquela punição. Mas é interessante aqui nós vermos mais uma vez a ênfase nesse caráter guerreiro dos anjos. Quando Jesus diz legião, a legião era um tipo de unidade do exército romano que contava com 3.000 soldados. Então, se Jesus está falando aqui de 12 legiões, ele está falando de cerca de 36.000 anjos. Nós vemos então, mais uma vez, os anjos associados à força de um exército. Também na ressurreição de Jesus, nós vemos ali a presença de anjos. Mateus capítulo 28, versículos de 2 a 5, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Então aqui nesse texto nós já conseguimos ver primeiro o aspecto do anjo, que diz aqui, relata que era como se fosse um relâmpago, de maneira que aqueles homens ali que estavam guardando o túmulo de Jesus ficaram muito assustados. Outro aspecto interessante é a força do anjo relatada aqui, porque esta pedra que selava, que lacrava o túmulo de Jesus, provavelmente ela pesava muitas toneladas e o anjo sozinho conseguiu remover a pedra. Isso mostra
a força e o poder que tem os anjos. Também é interessante ver que os anjos, eles trabalham em favor dos salvos. Eles trabalham em favor dos filhos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Primeiro aqui no texto mostra então que os anjos são espíritos. Eles são chamados de espíritos ministradores e eles são enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Isso não significa que os anjos vão nos servir. Eles vão servir a Deus em nosso favor. Às vezes nós vemos pessoas, pastores, dizendo que dão ordens a anjos, que mandam anjos fazerem isso, que mandam anjos fazerem aquilo. Em momento nenhum a Bíblia diz que os anjos nos servem, que nós podemos dar ordem aos anjos. O que a Bíblia está dizendo é que os anjos nos auxiliam, os anjos nos ajudam e muitas vezes nós nem vemos como isso acontece. E uma das formas dos anjos servirem em nosso favor é prestar socorro para nós, é nos auxiliar em algum perigo. Por exemplo, Salmo 34, versículo 7 diz assim: e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Também nós vemos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6, como os anjos auxiliaram Elias. Diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Então Elias tinha fugido de Jezabel, estava no deserto com muita fome, então deitou-se para dormir e ali nós vemos a ação de um anjo cuidando de Elias, protegendo Elias e fornecendo a ele inclusive um alimento. Também nós vemos os anjos no Novo Testamento protegendo e livrando os apóstolos que tinham sido presos pelo sumo sacerdote. Livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, nós vemos aqui os anjos ajudando os apóstolos e livrando eles da prisão. Certamente os anjos nos livram, os anjos nos protegem. E os anjos nos protegem de maneira que nós nem percebemos. Quantos livramentos provavelmente eu e você já recebemos dos anjos pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pela ação de Deus através da vida deles e nós nem ficamos sabendo. Bom, este vídeo, que é a primeira parte do tema sobre os anjos, termina aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre anjos caídos, a aparência dos anjos, os tipos de anjos, adoração a anjos. Então, se você gostou desse vídeo e não quer perder a segunda parte, se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado por assistir e até a próxima. E se inscreva no canal para você poder ser avisado. Os anjos são seres a principal tarefa dos anjos é serem mensageiros. Já no Antigo Testamento, os anjos são associados. Então os anjos, nesse caso aqui, eles foram instrumentos, ou eles não têm contato com outras pessoas, e eles precisam ali, onde ele não... Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão. Outra coisa interessante é a ênfase e como mostra a força do anjo, porque esta pedra que prendia